Na obra Inteligência Espiritual, Vinícius Lousada reflete que haverá dia em que, pelo persistente exercício, a fala amável será um hábito já adquirido, a espargir felicidade na natural doçura e afabilidade com que nos expressaremos. Querendo realmente essa nobre conquista, lembremo-nos de Paulo de Tarso, que grafou na sua segunda carta a Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Convidamos o palestrante Vinícius Lousada para falar sobre o tema Liderança Educadora Inspirada em Jesus. Vinícius Lousada é professor, doutor em educação, escritor e palestrante espírita, colaborador da FERGS na área de unificação, coordenando o setor de formação de lideranças espíritas. Colaborador do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre, na área da família e do estudo do Espiritismo. Autor dos livros Em Busca da Sabedoria e A Conquista da Plenitude, ambos publicados pela FERGS Editora, e coautor de diversas obras e publicações da FERGS. Senhoras e senhores, Vinícius Lousada. Meus amigos, meus irmãos, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. É impossível iniciar essa fala sem nos remetermos a um sentimento que é fundamental. Não somente ao tema do nosso congresso, mas especialmente ao nosso coração. Eu fiquei pensando logo pela manhã, enquanto assistíamos em lágrimas à trajetória da nossa querida Cecília Rocha, que sentimento me envolvia, que emoção era essa? E naturalmente identifiquei que esse sentimento, essa emoção é de gratidão. Gratidão que tenho necessidade de expressar ao início da nossa fala, porque dadas as devidas proporções, pessoalmente nos sentimos inseridos naquela anotação de Paulo na Epístola aos Romanos, em que ele diz: porque eu me sinto devedor de bárbaros a gregos, a sábios e a ignorantes. Nos sentimos devedor, com uma profunda gratidão aos que nos antecederam nos painéis, com uma profunda gratidão à nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a casa de todos nós, com uma gratidão especial aos nossos evangelizadores. Em outubro, num mês de outubro de 1977, foi lançada na Federação Espírita Brasileira a campanha nacional da evangelização espírita infanto-juvenil. O ano que eu tive o ensejo de reencarnar, já tenho, graças a Deus, algumas décadas. Morria de inveja dos palestrantes que diziam: há algumas décadas atrás eu não podia dizer isso, hoje eu posso. Então nós agradecemos àquelas almas que abriram
as suas agendas pessoais para educar anonimamente, em nome de Jesus. E para dar início a isso, cabe também agradecer ao Cristo, a Ismael, a Kardec, ao nosso CEPE, a Cecília Spinelli e tantos outros. Agradecermos uns aos outros, porque aqui estamos juntos, influenciando-nos mutuamente para a conquista do reino de Deus em nossos corações. Então, vou pedir licença para que cada companheiro escolha uma pessoa ao seu lado, o abrace com ternura e agradeça a oportunidade de estarmos juntos. Muito bem. Vamos retomar o nosso assento. Se não dá vontade de agradecer até a próxima reencarnação. Liderança educadora, inspirada em Jesus, demanda uma profunda gratidão, pois que alguém pavimentou o terreno, nos influenciou de tal sorte, que nos leva a querer influenciar positivamente outras vidas. Nós temos que identificar o momento em que nós vivemos. Nós estamos presenciando na Terra talvez o período mais singular de nossa trajetória espiritual. Estamos presenciando essa etapa de transição planetária, os tempos chegados, anunciados no sermão profético, esse período que nós vamos referir como o momento das dores do parto, onde, como anota Allan Kardec em A Gênese, não são mais as entranhas da terra que se agitam, não são mais as configurações materiais do planeta que se movimentam, mas são as entranhas da alma que são agitadas por esse período de renovação, por esse sopro, essa nova aragem que nos convoca a adentrarmos a era do Espírito, com o coração sintonizado com a proposta do amor ensinada por Jesus. Vivemos esse período em que dialogam, se influenciam mutuamente, como diz Allan Kardec, elementos de duas gerações. De uma geração que já está voltada para o bem, ainda que pise no lodo das próprias imperfeições, mas já sonha com o céu estrelado no próprio coração regenerado. Mas lidamos também com aquelas almas que se mantêm à sombra
que se deixam aprisionar pelas paixões inferiores, que se nutrem nos dois planos da vida, merecendo a nossa mais profunda compaixão, porque se nutrem da violência. Esse é o período em que as dores se tornam mais acerbas, em que os testemunhos se configuram mais exigentes para conosco, como jamais havíamos presenciado. E é indispensável os que vivemos sob a luz do Consolador, que mergulhemos a nossa consciência, tendo clareza desse presente momento, dessa dádiva, para que assumamos um papel de compromisso com a doutrina espírita e, por consequência, com Jesus. Que influenciemos positivamente a ordem social a partir de nós próprios, constituindo com desejo e humildade uma nova compreensão da vida materializada no nosso pensamento, nas nossas emoções, nas nossas ações. Lembrando o inesquecível Pestalozzi, que iluminemos a nossa mente, o nosso coração, para que as nossas mãos ergam as bases da sociedade do porvir. Daí que o saber que diz respeito à liderança ser importante ser compreendido. Nós vamos aprender com André Luiz que os pais são os primeiros indutores dos filhos. Nós vamos estudar com Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, esse espelhamento, essa interferência fluídica que estabelecemos uns sobre os outros. E o mestre Allan Kardec, ao estudar a temática da atmosfera fluídica, que André Luiz depois nomeia como psicosfera, vai nos dar ensejo de compreender que todos nós somos um fulcro gerador de fluidos que traduzem a nossa natureza moral e que interferem na psicosfera do nosso planeta. O que pensamos, o que sentimos, nos entreafeta. O que nos permite entender que se queremos constituir uma sociedade pacificada, uma humanidade com o coração mergulhado na era da regeneração, necessitamos assumir o dever de liderar, de uma liderança que não deve ser confundida com cargos, embora ela possa trespassar os cargos. Uma liderança que não é confundida com a autoridade do terra a terra, mas uma liderança que passa a ser entendida à luz do Evangelho e que todos nós somos capazes de exercer. Quando o Mestre permite compreender que aquele que quiser ser o maior, faça-se servidor, servo de todos. Uma liderança, portanto, servidora, que nasce da gratidão, da alma que compreende, que tem recebido da vida, da providência divina de Deus, todas as possibilidades para o seu florescimento espiritual. E que já não sonha em querer coisas, que já não pede, senão a honra de servir, e que quer devolver a Deus, através dos seus irmãos em humanidade, tudo quanto tem recebido. Aí a liderança
servidora, que nós vamos compreender no contexto das reflexões do movimento espírita. Vamos ainda com Allan Kardec mais um pouco, para entender esse momento chegado. Nós somos uma sociedade tecnológica, vivemos mergulhados nas redes sociais que produzem outra cultura e que se traduz em oportunidade extraordinária de crescimento. Somos capazes de romper as distâncias e falar com os nossos amores domiciliados em outros países. Desenvolvemos a nanotecnologia, singramos os espaços. Jamais a humanidade alcançou tamanho potencial intelectual. E o educador da nova era, Allan Kardec, vai nos lembrar que é necessário elevar o sentimento. Não é mais a inteligência, senão uma inteligência diferente, uma inteligência espiritual, cordial, emocional, que nós necessitamos desenvolver para que a era nova se faça a partir de nós próprios. O sentimento elevado, a educação dos nossos sentimentos. Quando Allan Kardec define a educação como conjunto de hábitos adquiridos, nos abre a esteira da reflexão para desenvolver a ideia de que a educação dos sentimentos é essa construção autônoma do espírito imortal, no sentido de elevar-se, de voltar o coração para o alto, de caminhar com retidão na terra, para estruturar em si a aquisição das virtudes, que não são outra coisa que não uma disponibilidade natural para o bem, que se constrói pela autoeducação moral. A virtude se aprende, se desenvolve pela sua prática. Então, nós estamos em um contexto dos tempos chegados profundamente desafiantes, que nos pedem a elevação dos nossos sentimentos, uma alfabetização emocional e espiritual, que nos endereça ao Evangelho de Jesus, que por sua vez nos apresenta o roteiro, a fim de que sejamos criaturas renovadas sob o clima do Evangelho do Reino. Onde se estabeleceria o seu reino, dizia o mestre a um sacerdote, no coração das criaturas. Nós necessitamos, portanto, elevar os nossos sentimentos pela prática do amor. E elevando, amando, expressando gratidão, trazendo ao rol das nossas conversações, convivências, emoções equilibradas, falando o que edifica, retendo-nos no que enobrece, estaremos despertando uns nos outros o que há de melhor em cada um. Recordemo-nos do benfeitor Emmanuel, em uma obra psicografada por Chico Xavier, que vai nos dar uma faceta da liderança inspirada em Jesus, que todos podemos aprender e exercer. Vai dizer ele numa página chamada O Olhar de Jesus, que Jesus jamais se deteve no aspecto sombrio de companheiro nenhum. Vejamos a mudança de paradigma. Alguém nos pergunta, como é que está o dia? Muito quente. Como é que está o congresso? Meu Deus, está cheio de gente, mas está uma maravilha. Mas a gente arruma. Quando alguém pede referência de uma pessoa, fulano é muito bom, mas nesse mas a gente vai para o umbral.
porque nos detemos no aspecto sombrio. Não sei se já repararam, a gente pega o elevador no prédio, as pessoas olham para cima, como se fosse transparente o teto, e alguém dá bom dia, parece até uma ofensa. Mas daqui a pouco o outro alguém, imantado por essa vibração otimista, corresponde, ainda que timidamente, ao bom dia. Quando nós amamos, ativamos o amor, que é a natureza primordial de cada um de nós no outro. Quando nós manifestamos essa emoção elevada, que nos conduz à nova era, nós acordamos nos nossos pares o amor que todos são capazes de dar de si próprio. Por isso que vale a pena apostar no amor. E nunca na terra se falou tanto de amor, ao ponto que, há algumas décadas atrás, o educador Léo Buscaglia teve a coragem de apresentar na sua universidade em Los Angeles um curso sobre o amor, afetado por uma tragédia. Uma jovem adolescente, sua aluna, daquelas moças que são populares, inteligente, bonita, com condições materiais de causar alguma inveja. Ele recebe a notícia que ela havia tomado do carro e se lançado em um precipício, abraçando de maneira trágica Thanatos, simbolicamente o Deus da morte. Ele ficou chocado. Mas ao invés de entregar-se a uma visão pessimista da vida, Léo Buscaglia sai daquela circunstância de ensimesmamento e resolve apresentar na universidade, ante o preconceito acadêmico da época, um curso sobre o amor. O que fez com que esse pedagogo ítalo-americano ganhasse o mundo em conferências concorridas, apresentando à criatura humana aquilo que ela guarda no tesouro do coração sem saber, o amor. Daí nós vamos compreender que nessa necessidade de levarmos o sentimento, todos nós nos educamos em comunhão, na convivência, no desafio da convivência, e temos por dever, os que já encontramos Jesus no Espiritismo, de ativar em outros companheiros esse potencial pelo amor. Daí a relevância da temática da liderança. Allan Kardec registra a orientação do Espírito Paulo em O Livro dos Espíritos, que nos lembra a meta de todos nós, sem exceção. Gravitamos para a unidade divina. Gravitamos nessa longa jornada da evolução para uma compreensão plena da lei de Deus e, portanto, mergulharemos no amor que somos capazes de doar através das criaturas em uma conexão profunda com Deus. Como um dia anotou o poeta libanês Khalil Gibran, para estar perto de Deus, basta estar perto das criaturas. Com a devida licença, nós diríamos, para amar a Deus, sem esquecer o que Jesus nos ensinou, é preciso amar as criaturas. Nessa jornada, uma das metas é desenvolver o amor, mas é também desenvolver a justiça e, igualmente, a nossa compreensão, a nossa ciência.
São as 3 metas do espírito imortal. É essa conquista que nos leva de degrau em degrau à conquista da plenitude espiritual. Desenvolver a justiça, o senso de justiça, uma vida reta, uma vida justa, tomando como propôs Jesus o direito do outro como referência ao nosso direito. Quando estabelece a regra áurea, façai aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem. Mas também, ao lado da justiça, da retidão, a amorosidade, a compreensão. O sociólogo francês Edgar Morin, educador também, propôs de uma das suas obras, lembrando Rousseau, que a meta da educação é ensinar a saber viver. E num dos capítulos sugere que ensinemos a compreensão humana. O olhar de Jesus que não julga, que não se detém à sombra, à dificuldade. O olhar que acolhe, que respeita o diferente, que dialoga com a diversidade, que não exclui, porque ama. Porque ama. O amor, meus queridos irmãos, é incompatível com ódio. Em uma sociedade de valores ainda materialistas, onde inclusive as religiões se deixam afetar pela visão materialista da vida, em que o sectarismo estribado numa visão dogmática, fundamentalista, ainda promove um discurso religioso odiento, sectário, separatista. Nós somos não convidados, mas convocados a viver o amor sem fronteira nenhuma. Porque é impossível ser cristão e desejar o mal para alguém. É irreconciliável ter o Evangelho por bússola e nutrir em pensamentos, palavras e ações o ódio a quem quer que seja, porque o cristão é aquele que ama a exaustão quem lhe faz mal. O Evangelho é uma canção de não violência. Daí que, quando o apóstolo Paulo, da imortalidade, nos lembra que nós somos fadados a gravitar para a unidade divina, que é necessário desenvolver justiça, ciência e amor, é indispensável superar a ignorância, libertar-nos do ódio, romper com qualquer atitude injusta, hoje mesmo, para que não percamos tempo em direção à grande meta. No momento atual, estou voltando para trás, o que é a obsessão da pessoa, né? Vou pedir aos universitários que deixem a imagem mais tempo para mim. Isto. Que liderança precisamos nesse momento? A liderança inspirada em Jesus. Mas será que é possível? Será que não é uma arrogância da nossa parte querer aproximar nossos passos ao passo daquele que é o governador espiritual da terra? Mas Allan Kardec,
Esse educador da nova era, escolhido pelo Cristo para ser o codificador da doutrina do Consolador, vai anotar na questão 625 de O Livro dos Espíritos: Jesus é o tipo de perfeição moral que o homem pode aspirar sobre a terra. Ele é, portanto, a nossa referência de excelência moral. E essa é a necessidade de liderança que temos, que se inspire em Jesus. E inspirar-se em Jesus não é ficar falando do Cristo toda hora, quase que lembrando o profeta que anota que esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Não. Inspirar-se em Jesus é tê-lo no exercício da influência positiva de uns para com os outros, tê-lo como guia e modelo. Guia é aquele que nos conduz. Nós temos nesse congresso vários guias, pessoas que com o seu jaleco de voluntário vão nos apontando para onde que a gente vai, para a gente não ficar perdido dentro desse espaço. Se eu quiser chegar a tempo no espaço da atividade que me dá vontade de participar, eu preciso atentar para a orientação do guia. Quando alguém faz uma atividade turística, aquela que a gente parcela para pagar até a próxima reencarnação, normalmente alguns grupos contratam o guia. Para quê? Para a gente não perder a viagem, para nós não ficarmos desorientados, não cairmos em mão de pessoas de má índole. Daí, nós vamos entender Jesus como guia, que nos conduz. Conforme Allan Kardec registra o Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade vai dizer que nos cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. A influência do Cristo é no cerne de cada um de nós. Que liderança inesquecível. O governador espiritual da terra não necessitava reemboscar-se a carne nos fluidos densos desse lar planetário que, segundo Emmanuel, ele organiza com os espíritos sob a sua diretriz. Recebe-nos os terrícolas, os degredados de capela, acolhe-nos a todos sobre o seu amor. E há mais ou menos 2000 anos, encarna-se na terra, pelas leis naturais, para demonstrar a sua lição, para materializar em nossas consciências a lei do amor. Vem à terra para servir, disse ele, não para ser servido, dando-nos a oportunidade de entender que liderar na terra, sob as diretrizes superiores do Evangelho, em qualquer contexto de vida, na família, no trabalho, na via pública, para consigo, é aprender a servir sem desejar paga alguma. Então, a liderança que necessitamos nesses dias atuais é a liderança do Cristo. É essa liderança de renúncia, de encolhimento dos ditames do ego e de uma abertura ao desejo de fomentar a felicidade verdadeira, por onde venhamos a transitar. Quando Joana de Ângeles, com a sua sabedoria de cristã das primeiras eras, vai propor, floresça aonde foi plantado.
A imagem traduz, por exemplo, estudos contemporâneos da Universidade de Harvard, que tem um programa de florescimento humano, que nos convoca à experiência do bem-estar pelo desenvolvimento dos nossos potenciais mais nobres. Que imagem bonita! Floresça onde foi plantado, perfume a vida dos outros, embeleze o caminho, traga ternura, marque a presença do amor desde o seu lar, para que nós não esqueçamos de que o amor é a grande meta de todos nós. Então, essa liderança que se apaga, mas que exerce influência, que não foge do dever do testemunho, que dá pelo exemplo a lição de que dia virá em que nós seremos uma humanidade regenerada, de que é possível viver com ética, que é possível respeitar a coisa pública, que não vive no coração humano somente os interesses subalternos, que nós não somos ou não seremos mais escravos da sexualidade desequilibrada, das viciações, que não deixaremos mais conduzir sob a tutela do abuso religioso. Que dia virá em que o amor será o ar que a gente respira. Mas esse evangelho é anunciado por uma carta viva, lembrando Paulo, que devemos ser cada um de nós que aqui estamos. O que é liderança, então? Lembram os nossos queridos irmãos Gabriel Salum e Elizabeth Barbieri, no seu livro O Líder Espírita. É a competência de influenciar pessoas, mas não é uma influência qualquer, porque naturalmente já nos influenciamos pelos nossos pensamentos, pela nossa atmosfera fluídica, mas para que essas pessoas trabalhem com entusiasmo, visando o objetivo comum, acrescentaríamos, visando o bem comum. E inspirando confiança, não pela titulação acadêmica, não pela tez, pela cor da pele, não por aquilo que o mundo ainda confere como autoridade, mas por meio da força do caráter e do amor, como fazia Jesus. Uma liderança alicerçada no caráter ilibado, que todos nós podemos e devemos exercer aonde estivermos. A pesquisadora Brené Brown, que há décadas estuda a temática da liderança em vários setores da sociedade, inclusive tem feito um esforço para despertar em educadores de profissão a sua clareza sobre o papel de liderança que exercem, vai dizer-nos, quebrando qualquer mito da ideia de liderança como pessoas importantes para o mundo. Existem anônimos que são lideranças, muito mais do que a gente possa imaginar, muito mais. Quem de nós não teve uma conversa um dia com a avó, com a mãe, com a pessoa que atende no prédio, com o cobrador de ônibus, com o líder religioso, com um amigo, e que aquela conversa marcou indelevelmente a nossa vida para melhor? Às vezes é uma frase singela, é um gesto, e aquele gesto nos influencia para nunca mais esquecermos. Outro dia assisti uma entrevista de um educador que explicava por que se tornar educador. E aí, ele contava o caso de um aluno seu que se tornou um educador também.
E o aluno foi abraçá-lo numa conferência e dizia: professor, eu queria lhe dizer que hoje eu também sou um educador. Disse: nossa, como é que você escolheu essa profissão? Que cá entre nós no Brasil é quase uma expiação. Aí ele diz: professor, eu nunca me esquecerei de ti. Vocês imaginem que eu estou chorando desde as 5 da manhã. Eu já estou desidratando o perispírito. Professor, eu nunca esquecerei de ti. Um dia, um colega tinha um relógio que me chamou a atenção. E eu roubei o relógio. E o Senhor deu uma pausa na sala e disse: quem pegou o relógio de fulano, por favor, devolva agora. E ninguém se manifestava. Então o Senhor mandou que todos nós, crianças, ficássemos de frente à parede, de olhos fechados. E cordialmente o Senhor foi passando um por um, tocando aos bolsos. Quando chegou ao meu bolso, eu pensei: meu Deus, vou passar a maior vergonha da minha vida. E o Senhor tomou o relógio e nada disse. Seguiu revistando os meus colegas. Ao término disse: meus queridos, encontrei o relógio. Voltemos à nossa aula. E eu nunca mais pude esquecer-me do gesto. Nenhuma palavra de condenação, mas a porta aberta para a minha recuperação. Dizia então o discípulo, agora mestre, ao seu mestre. Daí não havia como ser outra coisa senão educador também. É a liderança. Qualquer um que assuma a responsabilidade, diz Brené Brown, de encontrar potencial nas pessoas, nas circunstâncias, nos processos, e que tenha coragem de desenvolvê-los, é por isso líder. Líder, então, é esse servidor que olha alguém e diz: essa criatura tem potencial. Ainda que ela lhe diga o contrário, mas ela tem potencial. O líder é o que vê a estrada cheia de pedregulhos e com uma visão de futuro vai dizer: que bela estrada, isso um dia não vai dar. É quem vê um terreno que mistura erva daninha com ervas apropriadas, com recursos medicinais, e diz: nossa, que belo canteiro de ervas de chá. É quem olha nos olhos do outro e vê o Filho de Deus a pulsar naquele coração. Essa é a liderança que nós precisamos aprender, porque todo o líder é um educador. E próximo aos nossos minutos finais, porque Cronos é um Deus às vezes malvado, nós vamos lembrar de Simão Pedro, pedra e pastor, como diz o Espírito Amélia Rodrigues. Vamos encontrá-lo antes de Jesus, um pescador simples, um pai, um trabalhador braçal, alguém dedicado às suas tarefas, da faina da pesca, da venda dos peixes, de uma vida
em Cafarnaum. Simples. Ele se tornara um tanto taciturno. E numa bela manhã em que arrumava as redes com seu irmão, eis que lhe aparece um homem diferente do que ele jamais havia visto. Um nazareno, qual um sol radioso, a lhe dar uma ordem: segui-me, e eu vos farei pescador de homens. A emoção foi tanta. A ovelha que encontra o pastor, e ele abandona as tarefas para seguir o mestre de todos nós. Dedica-se às tarefas profissionais para atender a família no intervalo do apostolado e se torna discípulo. Uma referência aos demais, alguém que muitas vezes é o interlocutor do grupo, uma alma simples, mas cheia de perguntas, com uma ânsia por aprender. Alguém que renuncia a si próprio, torna-se amigo de Jesus. Como a Larissa vai estar, minha esposa, no painel, ela não vai ouvir o que eu vou dizer. Eu tenho para mim que Jesus e Pedro selam a amizade quando Jesus cura a sogra de Pedro. A amizade se torna inabalável. E ele vai, ainda que na sua ambiguidade, da negação, do anseio no Monte das Oliveiras de agredir o soldado, a pedra, o médium na sua ambiguidade, o líder na sua fragilidade, mas vai tornar-se, sob a influência de Jesus, nessa jornada de transformação da liderança que desperta o líder em cada um de nós, vai despertar ao apostolado e ao martírio. Referência entre os caminheiros, entre os irmãos da casa do caminho. Cuida dos necessitados, cuida dos seus pares. Faz a conciliação entre Tiago, que queria um cristianismo judaizante, e Paulo, que queria acolher a gentilidade sob o amparo de Jesus, sem a mácula do judaísmo, naquele contexto em que ele passava a negar, porque um dia fora um sacerdote fundamentalista, transferir o seu conflito para o contexto do cristianismo. E lá está Pedro, como narra Emmanuel, em Paulo e Estevão, assumindo a postura que nós precisamos assumir nesses dias de polarização de ideias e posturas, sendo ponte, como liderança, entre os corações. É levado à cruz. Mas antes disso, na prisão marmetina, está ele, Paulo, confabulando sobre as alegrias do reino, e um soldado, ouvindo aquela canção de libertação do Evangelho, se sente de tal sorte tocado, que não pode admitir que aqueles dois homens, um intelectual e um pescador, aquelas duas lideranças servidoras, não podiam, em nome do amor, padecer na prisão. E Pedro, na sua constituição de homem prático, aceita a liberdade. Ganha a via pública à noite, um pouco atarantado, o ar lhe refresca as ideias, passa a alvorecer, está na via Ápia, quando uma luz praticamente lhe impede de enxergar à frente. Aquela emoção que um dia sentira
ao lago da Galileia, agora lhe toca. Ah, Senhor! Mas Jesus, aquela estrela que parece beijar o solo da terra, segue na direção contrária do apóstolo. Ele se volta ao mestre: Senhor, aonde é que tu vais? Ah, Pedro, eu vou a Roma para ser novamente sacrificado. Vou para os nossos irmãos, considerando que tu os abandonas. Ele desperta. Oh, meu Deus! Volta sob os próprios passos. Entrega-se à prisão. E no ano de 67, ao ser crucificado, pede que fosse com os pés para cima, com a cabeça para baixo, porque o discípulo não podia ser igual ao seu mestre. Nós cá estamos, envolvidos nessa vibração amorosa, recolhendo nesses dias o amparo da espiritualidade amiga, reforçando os nossos ideais mais nobres, fugindo do tumulto do mundo, mas não podemos fugir das dores do mundo. Lá fora, a humanidade estertora sob as diretrizes do materialismo, e as dores são muitas, convocando-nos à nossa renúncia e à liderança inspirada com Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, retornemos mais tarde aos nossos lares, depois desta manhã e da tarde que teremos nesse ágape espiritual, recordando-nos do Divino Mestre que nos convida, ao nos perguntar, como perguntou a Pedro: tu me amas? E nós diremos na intimidade da nossa oração: ah, Senhor, tu és a minha vida, nada sou sem ti. E Ele nos dirá, com a voz mansa, a cantar em nossa alma: então, lidera, desde o teu lar, e apacenta as minhas ovelhas. Muita paz, meus queridos irmãos.